E aí, meu fera, tudo bem com vocês? Tudo jóia, meu aprovado? Bacana que você está aqui para agora assistir às aulas de polaridade das moléculas. A gente aprendeu polaridade da ligação e agora nós, lá em ligações químicas, né? Agora nós vamos falar sobre polaridade da ligação. É importantíssimo esse assunto para você saber diferenciar um assunto que cai muito em todas as provas, seja ela Enem, seja ela vestibular tradicional, que são as interações intermoleculares ou forças intermoleculares. Bacana, você tem que entender esse assunto para entender o que é uma molécula dipolo induzido, dipolo, ligação de hidrogênio, íon dipolo, beleza? E outras duas que eu vou ensinar no nosso curso. Então, galera, olha só. A polaridade da molécula, ela tem duas características. A molécula pode ser polar ou apolar, ou polar e não molar. Ou polar ou apolar também é chamado de não polar. Mas para definir se uma molécula é polar ou não, a gente tem que saber duas coisinhas. Primeiro é a diferença de eletronegatividade. Diferença de eletronegatividade. Beleza? Essa diferença de eletronegatividade, você vai lembrar que você faz aquela formulazinha que o Sandrão já ensinou, né? A eletronegatividade maior menos a eletronegatividade menor. Você pega a eletronegatividade de um átomo, a eletronegatividade do outro átomo e subtrai. Beleza? Tem essa aula lá em ligações. A outra que você tem que saber, que é o nosso próximo assunto, inclusive, é a geometria da molécula. Certo? Então, a geometria molecular, ela vai ser muito importante aí. Beleza? Bom, uma observação que Sandrão quer fazer para você aqui é o seguinte. Olha só. Geralmente, quando a ligação ela é 100% covalente, 100% covalente. Quando é que ela é 100% covalente, Sandrão? Você vai lembrar? Quando geralmente você tem assim, ó, hidrogênio ligado a hidrogênio. A ligação é covalente, essa ligação aqui é uma ligação covalente apolar, lembra? E a diferença de eletronegatividade aqui vai dar zero. Como é átomos iguais ligados entre si, né? Você vai ter a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. 2,1 menos 2,1 vai dar zero, né? 2,1 não. Se eu não me engano é 2,1, se eu não me engano. Mas o valor é o que menos importa aqui agora. Olha só. Geralmente, aí agora é geralmente, tá, galera? Geralmente, quando a ligação ela é covalente a polar, ou seja, ela é 100% covalente, geralmente essa molécula ela é uma molécula apolar. Geralmente. Então você pode fazer associação. Ah, Sandrão, sempre que for a ligação covalente apolar, a molécula vai ser apolar? Geralmente. Nós temos as exceções? Temos as exceções. Por exemplo, exceto a nossa observação aí. Os ozônio. O ozônio, por exemplo. Porque o ozônio é o quê? É três moléculas de oxigênio. Às vezes o aluno acha que é um triângulo, né? A sua geometria, mas não. Na verdade, eu tenho uma dupla aqui e como se tivesse uma ligação dativa aqui. Aí observe que essa geometria já muda, porque a geometria influencia demais na polaridade. Então, essa molécula aí, você vai saber nessa aula, essa molécula aqui, mesmo que as ligações sejam ligações covalentes apolar, ou seja, a diferença de eletronegatividade é zero, ela é 100% covalente, mas essa molécula, ela é uma molécula
E aí a gente vai saber por causa do par de elétrons que sobra no oxigênio. Bacana? Beleza? Agora, logicamente, se tiver diferença de eletronegatividade, né, entre os átomos, aí a gente tem o seguinte: se a diferença, se a diferença de eletronegatividade for diferente de zero, aí há uma grande chance dessa molécula ser polar, mas ela poderá ser uma molécula tanto polar ou uma molécula apolar. Beleza? Ficou aqui meio ruim, né? Deixa eu apagar. Ou apolar. Bom, galera, então, nesse início, duas coisas que vão caracterizar a polaridade da molécula: diferença de eletronegatividade, geometria. Quando a ligação é 100% covalente, ou seja, aquela que a diferença de eletronegatividade é zero, geralmente a molécula é apolar. Existe a exceção, como o ozônio, que as ligações são ligações covalentes, quer dizer, covalente apolar, né? A diferença de eletronegatividade é zero, mas a molécula ela é polar. Primeiro porque o O2 ele pode sofrer ressonância, né? Eu não sei onde é que está essa dupla, então eu posso fazer o seguinte: quem assistiu a aula de ressonância vai entender. Eu não sei se a dupla está aqui de um lado ou está do outro, né? Então, o O2, o O3, o ozônio sofre ressonância. Agora, se a diferença de eletronegatividade for diferente de zero, a molécula pode ser tanto polar quanto apolar. Lógico que a maior chance é que ela seja polar, mas pode ser apolar também, como é o caso, por exemplo, das duas moléculas que eu vou fazer aqui, que eu tenho aqui, por exemplo, o CO2, que é uma molécula apolar, e a ligação entre eles é a ligação covalente polar, e a gente vai ver que é uma molécula linear. E, por exemplo, a água. Você observa que é a mesma quantidade de átomos, né? Eu tenho um carbono e 2 oxigênios 3, na água eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio 3, só que um é apolar e o outro é polar. Beleza? Essa foi a nossa introdução para já começar a falar para a próxima aula de momento dipolar e você entender um pouco mais sobre isso aí. E eu vou dar uns macetes para você saber se a molécula é polar ou apolar. Bacana? Então, fique com a gente. Vamos para a nossa próxima aula.